começar mais um podcast Band FM, onde o agro tem voz. E hoje tá bom demais da conta. Por quê? Porque nós vamos falar da nossa queridinha proteína, vamos falar de carne, vamos falar do antes, do dentro e do depois da porteira, para você ficar bem informado, consumidor. E esse podcast é para você, produtor e produtora rural do estado de Goiás e do nosso país, que faz esse país girar. Obrigado, e é para você esse podcast que nós vamos falar da carne, da pecuária, da avicultura, da indústria que leva o nosso produto até a mesa do consumidor aqui do Brasil e no mundo. E hoje eu estou aqui com o Leandro Estival, presidente do Sindicarne. Obrigado por vir aqui, tirar um tempinho da sua agenda. Você falou que veio correndo, estava em outro compromisso, mas tirou um tempo para conversar com o pessoal do Agro Tem Voz aqui na Band FM. Prazer estar aqui, para contar um pouquinho do trabalho que a gente faz. Eu sou a terceira geração da agricultura, do agronegócio. A gente vem desde 1960, meus avós, bisavós, tratando da agricultura, da pecuária. Vou contar um pouquinho aí da nossa história, toda essa história até hoje da nossa atividade. E aqui também está o assessor técnico do Conselho Temático da Agroindústria, FIEG, Everton Eustáquio, para conversar com a gente e falar um pouco da FIEG, da indústria, desse trabalho que está fazendo no agronegócio, para fortalecer o nosso agronegócio aqui no estado de Goiás, para chegar aí nesse mundo todo. Hoje nós falamos de números impressionantes, o que o nosso estado de Goiás produz em relação ao produto interno bruto. Nós estamos falando de 60% do produto interno bruto aqui no estado de Goiás, e vocês, representando a FIEG, sabe muito bem e pode contar para a gente. Muito obrigado por tirar um tempinho na sua agenda e conversar com o pessoal da Band FM, onde o agro tem voz. Obrigado, Tião. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho do nosso trabalho na Federação das Indústrias, onde nos preocupamos a agregar valor e agroindustrializar a nossa produção. E será um prazer tirar todas as dúvidas de vocês hoje. Então, para começar, vamos falar aí do setor da carne. O antes, como que faz para a gente produzir essa carne até que chega aí ao nosso consumidor. Leandro, conta um pouco para nós do Sindicarne. O que é o Sindicarne? É um sindicato de indústrias? Como que é isso aí? Para o pessoal entender. Porque quando a gente fala de sindicato, a gente pensa assim, sindicato de trabalhadores. Aqui nós estamos falando de um sindicato de indústrias do agronegócio? Isso aí. O Sindicarne é uma instituição, o Sindicato das Indústrias Frigoríficas aqui do estado de Goiás, onde se reúne para tratar de assuntos relacionados ao setor da indústria, especificamente. Então, a gente vai tratar de questão tributária, de alguma ação, algum projeto de lei que vai na Assembleia, que precisa da ação que vai impactar o nosso setor. A gente vai lá dar sugestões, ou a gente é contra alguma ação. Então, assim, é para cuidar dos interesses da indústria e do nosso setor. Sempre vendo que o Sindicarne hoje mudou muito, a gente não só vê a questão da indústria, mas a gente entende como cadeia. Eu sou produtor rural, eu produzo gado de corte, pecuária, então eu faço confinamento, nós temos fazenda, eu conheço da indústria, porque a gente tem indústria também, e do consumidor final que a gente trata todo dia. Então, a gente fala, eu gosto de falar sempre em cadeia produtiva, que é o produtor, a indústria e o consumidor final, para a gente entender e todo mundo entender que a gente faz parte de um todo. Não é só, eu não sou só da indústria, estou vendo os meus interesses. Se tudo não está indo bem, alguma coisa vai ter problema. Ou na parte de matéria-prima, se a indústria está pagando muito pouco para o produtor, aí o produtor desestimula, não vai produzir. Então, assim, a gente tem que ver a cadeia como um equilíbrio todo, onde todos os setores estando bem, a gente consegue ter um equilíbrio de produção e agregar valor ao nosso produto lá na frente. Quando nós falamos sim de carne, nós estamos falando de proteína em geral. Isso, aí nós temos as três proteínas, a proteína bovina, a suína e de aves. Então, os três setores que englobam o nosso sindicato das indústrias, e onde a gente defende essa parte tributária, não só aqui em Goiás, mas a parte nacionalmente. Essa questão da reforma tributária, a gente estava ativamente também participando, porque para não refletir o mínimo possível no nosso setor, para o consumidor e para o nosso produtor. Então a gente estava discutindo todos esses setores para poder entender, todo mundo estar ciente do que cada um vai ter que se contribuir, para a gente fazer uma cadeia mais produtiva, mais equilibrada. Everton, fala um pouco para a gente do CTA, Conselho de Temática da Agroindústria. O que ele está fazendo aqui para o agronegócio aqui do estado de Goiás?
Sim, o Conselho Temático da Agroindústria é um conselho dentro da Federação das Indústrias do Estado de Goiás que cuida dos interesses voltados à agroindustrialização. Sim. Então, dentro da cadeia produtiva que o presidente Leandro explicou, nós somos aquele elo industrial, né? Então, a gente defende os interesses do sistema agroindustrial, né? Então, como o Leandro falou, né? Então, toda e qualquer variável que afete a produção vai uma hora respingar no elo da indústria, né? E é na indústria que tem ali a maior intensidade de tecnologia, né, imposta no processo de produção. É a indústria que emprega a maior quantidade de pessoas, né? Então, se nós queremos um agronegócio pujante, seguro, né, nós devemos isso à expansão agroindustrial do nosso estado. Então, a FIEG está aí para apoiar, né, a industrialização da produção aqui no estado de Goiás. Até porque nós temos que industrializar mesmo. Nós temos que ser... O pessoal fala assim, o povo está vindo aqui comprar no Brasil, o povo está vindo aqui comprar no estado de Goiás. Nós temos que ser o supermercado do mundo e entregar um produto, mas um produto que agrega valor. Sim. Porque se a gente entregar o nosso produto sem agregar valor, outros vão ganhar. Eu estava conversando com o Rodrigo dias atrás aqui no podcast, e ele falou que a Alemanha compra muito café nosso, vai lá, coloca lá a marca deles e vendem até pra gente. Então, eles estão agregando valor. Quando a gente fala de industrializar, nós estamos agregando valor e o trabalho social que a indústria faz, né? Exatamente. Quantos empregos diretos e indiretos? Eu posso falar da Superfarm, que eu sou lá de dentro, sou avicultor, são 8 mil empregos direto, sem falar do indireto, que eu faço parte do indireto, que eu sou integrado. Então, a indústria tem esse valor social, né? Exatamente. Né? Nas indústrias que tem os maiores salários, né? Na indústria, como o produtor se integra, né? Ele fica mais profissional, né? Aumenta a governança da sua produção, né? Isso faz com que chegue produtos, né, de qualidade, né? E de maior valor agregado nos mercados, né? Então, a renda da agroindústria hoje de Goiás, ela vem tanto da exportação quanto também do consumo interno, né? Dentro aí das nossas grandes marcas que a gente tem hoje aí se despontando no cenário nacional. Sim. Leandro, você representando o sindicato, mas você também é pecuarista. Isso, sou pecuarista também. Então, assim, até colaborando com o que o Everton disse, a indústria, se a gente tem um produto, assim, para ficar bem claro, assim, tem um produto que vale uma unidade. Quando você industrializa ou muda, eu dou exemplo muito do Zé Garrote, assim, que eu acho fantástico. Ele consegue pegar de um único produto, a indústria de frango, né, e suíno, é mais do que até o bovino, consegue pegar um produto que é o frango e transformar ele em 1000 coisas, seja um nugget de frango, seja uma linguiça toscana. Então, se ele consegue agregar valor, transformar o produto para chegar direto na indústria, tirando os intermediários, que são esse pessoal que leva para fora ou que processa aqui, para levar direto no consumidor. Então, se a gente fala agregar valor, mas é nesse sentido. Você traz as pessoas para trabalharem, para processarem, compra insumo de outros lugares, né? Gera outras empresas que vão fomentar esse trabalho. Por exemplo, eu vou precisar de um tipo de transporte específico, que é um transporte frigorífico, que é frio. Então, eu vou ter que trazer uma empresa para lá, vai gerar emprego, o mecânico de lá, a manutenção que às vezes de uma câmara fria precisa estar localizada naquele município. Então, assim, vai trazendo e gerando um novo ciclo virtuoso dentro daquele município. Então, é importante que a indústria ela leve esse desenvolvimento para o município, porque aí lá fica as pessoas, fica um dinheiro circulando na atividade, o supermercado vai crescer porque tem mais gente, a pessoa que está ganhando um salário melhor, ela consegue comprar mais, então, assim, isso gera um círculo virtuoso. Então, por isso que a industrialização que a gente vê, ela gera riqueza, gera valor para o município, para o estado e para o Brasil. Por isso que o estado de Goiás está crescendo muito, né? O IDH do estado de Goiás melhorou muito e o IDH lá de Nova Veneza melhorou bastante. Quando nós falamos de números, a qualidade de vida, onde estão essas grandes indústrias, a gente fala em Rio Verde também, que nós temos a Comigo, que a Comigo trabalha aí o antes da porteira, né? Então, todo mundo que vai trabalhar com a pecuária, eles precisam ter ração, então a Comigo faz esse trabalho, esse o antes da porteira. E é muito importante para a gente fazer o trabalho social e também agregar valor no nosso produto.
É isso aí, a gente tem que pensar que nós temos dois tipos de mercado, mercado interno e mercado externo. Né? O mercado externo sempre é a sobra do produto que a gente não consome no mercado interno. Um exemplo da carne bovina, 75% em média fica no mercado interno. Então o Brasil é um consumidor gigante de carne bovina. E apenas 25% vai para o mercado externo, que são produtos que a gente não consome aqui. É carne dianteiro, miúdos bovinos, para os Estados Unidos mesmo. A gente estava mandando recortes, né, para fazer hambúrguer processados. Então, assim, não era peça inteira. Então, assim, às vezes o pessoal fica achando que estava mandando carne, mas não são cortes que eram enviados para os Estados Unidos. São recortes, refiles, aparas, que eram usados para processamento dos Estados Unidos, fazer hambúrguer e processado. Então, assim, a picanha, o filé, o contrafilé, fica no mercado interno. Muita gente fala assim, carne boa vai para fora do país. Não é verdade. O número que você traz aqui é muito importante, eu sempre bato nesse número. A maioria da carne é para nós, consumidores brasileiros. O Leandro acabou de falar aqui para nós. 75%? 75% em média. 75% em média. De 25% vai para fora do país. Só. E a maioria aí, falando de 50%, vai para a China. 50% do nosso estado vai para a China, o segundo maior é dos Estados Unidos, mas para a China vai dianteiro. Aí você vai o corte lá, peito, acém, paleta, músculo dianteiro, traseiro, costela desossada, aí vai para a China. Aí nós temos os Estados Unidos o segundo, aí os outros países, Emirados Árabes, a Europa. Então aí vai em corte específico dependendo de cada mercado. Então sim, o pessoal acha assim, eu vou vender, eu estou vendendo para a Europa. Eu não vendo picanha para a Europa. A picanha fica aqui. O filé mignon fica aqui. O contrafilé fica aqui. Então eu vendo outros tipos de cortes que às vezes o mercado interno não absorve. Então a gente tem que entender isso, que quando a economia brasileira hoje vai bem, a economia do Estado, o Estado está com a saúde financeira boa, e o Estado também a nível nacional, o Brasil vai bem, a economia local vai bem, a venda de carne vai continuar, o consumo per capita de carne vai continuar bem. Aí quando tem o contrário, aí a gente vai passando por certas crises, né? Pois é importante, né, a gente colocar esses números, porque as pessoas não têm noção disso. Igual você falou, muita gente pensa aí que está indo a picanha, está indo o filé, e a picanha e o filé está ficando aqui. Então a gente traz isso para você, produtor, até o produtor rural aí dentro da porteira, às vezes ele esquece que nós somos os maiores consumidores e os consumidores principais. O restante a gente envia para fora. Por isso que muita gente fica falando aí, os Estados Unidos. A compra dos Estados Unidos é vantajosa, lógico, é um grande país, nós estamos falando aí. Um grande parceiro comercial. Um grande parceiro comercial, abalar um grande parceiro comercial é ruim, mas os Estados Unidos ele não consegue abalar o mercado do boi aqui no Brasil. Qual que é a sua visão sobre isso? Vou fazer só sobre esse impacto do segundo maior parceiro comercial. O que eu gosto de falar muito bem? Nós temos que entender que nós temos a exportação importante lá fora e temos que pensar que o mercado interno também é importante. Quando a gente fala de parceiro lá fora, aí nós temos a China, os Estados Unidos, era a Europa, era o Emirados Árabes, lá o Oriente Médio. Aí o que eu falo assim, gente, se você tem o maior cliente, eu não consigo entender que você tem o maior cliente seu, vamos falar que você vende picolé, você tem o maior cliente, você não tem que chamar ele aqui para tomar um café, comer um pão de queijo. Fala assim, lá fora tem que comer um pão de queijo, você tem que conhecer o pão de queijo, vem cá tomar um cafezinho aqui, vem cá tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. Então as pessoas têm que entenderem que, assim, é cliente você tem que tratar bem, tem que ter uma cordialidade, eu não preciso gostar dele, né? E desacordos comerciais, que eu falo assim, hoje a gente tem problemas comerciais, nós temos toda hora, às vezes você tem problema de telefonia, você esquece de pagar um boleto, fala, manda outro boleto para mim, não vou pagar agora, vou pagar mês que vem, minha mercadoria não vai chegar essa semana, só daqui 10 dias, vou atrasar, como é que a gente faz? Não, vou te mandar metade do produto, na outra metade eu mando quando conseguir produzir. Então, sim, esses acordos comerciais é tratativo direto. Então, a gente tem que entender, assim,
Deu algum probleminha, tem que chegar lá e conversar. Ô, não vou dar conta de pagar, meu boleto vai vencer, você me dá o crédito aí, minha ração, eu preciso entregar meu leite, o cara do leite não pagou, a indústria vai pagar só dia 10, vou te pagar só dia 10, eu não dou conta de pagar agora. Então esses problemas comerciais, todo mundo passa por isso, todo dia. E aí é assim no mercado internacional. Então, parceiro comercial lá fora, seja a China, os Estados Unidos, nós estamos tratando de duas entes federativos, ou países. Quando a gente fala país, o país tem que conversar com o outro. Então, assim, não adianta eu chegar aí lá nos Estados Unidos e falar assim, ó, meu parceiro comercial lá, a empresa fulana de tal, empresa A, eu vou lá conversar com ela. Só que eu preciso da interlocução, da diplomacia do Brasil com os Estados Unidos para resolver tal problema. Que às vezes, nesse momento, assim, ela não está conseguindo resolver isso. E a parte privada, isso é rápido. Então, assim, eu tenho um problema, vou lá, converso com você, você vem. Ou parceiro comercial. Eu lembro muito bem, assim, há algum tempo, a China, para frango, para bovino, para suíno, é um dos maiores parceiros comerciais do mundo. Então, assim, tem que chamar o presidente, oh, vem cá tomar um cafezinho aqui, vem conhecer aqui, vem comer um pão de queijo, vou fazer uma visita para você. Então, sim, isso aí tem que tratar bem os nossos clientes. E a gente quer isso, que diplomaticamente o país trate bem o outro país e comercialmente é a hora que a gente briga, que a gente enfrenta, fala, não vou vender esse preço. Ó, para você ver, frango, o maior produto e mais valorizado é o pé de frango. Não existe pé de frango. Aqui no Brasil não tem consumo de pé de frango, vai tudo para a China. Aí, dianteiro também bovino, é tudo para a China. Então, certos cortes, esse parceiro é importante para nós. Então, a gente entender, e todo mundo entender que a gente tem que tratar bem os nossos amigos, parceiro comercial. Se eu vendo bolacha, se eu vendo farinha, se eu vendo qualquer material, tratar bem meus clientes. Isso é um fator importante. Trazer para comer um pão de queijo, comer um café, tomar um café. O cliente tem razão, né? Tem razão. Talvez eu não concorde com o cliente, mas ele tem razão para a gente poder fazer negócio. E se apertou, pede um prazozinho. Isso. Everton, e a FIEG, Sim, nesse mercado todo? Vocês estavam fazendo os encontros aí, falando do mercado todo como do agronegócio, chamando as pessoas, a agroindústria, para dentro da FIEG para mostrar números, que foi semana passada, na quinta ou sexta-feira passada. Conta um pouco desse trabalho da FIEG, que é pelo Conselho Temático. sim. A Federação a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, especificamente o Conselho Temático, junto com o nosso Centro Internacional de Negócios, a gente realiza trabalhos em conjuntos, por exemplo, convidando e organizando embaixadas estrangeiras para virem conhecer as nossas agroindústrias. Então, já recebemos embaixadas da África, do Oriente Médio, da Ásia, né? Essa importância de manter o relacionamento com o cliente é importantíssimo para os negócios, né? Mas sempre olhando também as outras oportunidades que o mundo também tem, né? E então a gente percebe que há o interesse dos outros países virem conhecer o nosso agro, né? Na semana passada a gente recebeu um grande investidor, né? O Raul Sena. E uma coisa ele me chamou a atenção, né? Que o nosso grande desafio seria fazer o marketing econômico agroindustrial, né? Porque nós somos muito eficientes para produzir, né? Nós somos comercialmente muito abertos, né? Mas ainda falta aquela venda, né? Aquela marca, fazer com que as nossas marcas se tornem cada vez mais ainda conhecidas, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E como o nosso agro ele é sistêmico, né? E isso reflete também, por exemplo, na captação de fundos de investimentos, né? A gente está vivendo uma alta taxa de juros que está viabilizando projetos, né? E com uma boa relação comercial você consegue acessar fontes de recursos também que estão muito mais baratas do que hoje aqui internamente. Então veja como o marketing, a relação comercial afeta não somente o número das vendas, né? Afeta também o custo do capital do investimento e da agroindustrialização em si. Mostrar um pouco, né, o que nós fazemos na prática para o pessoal lá fora, para falar assim, o arroz com feijão, eu faço bem feito aqui, eu faço bem feito desde a da ponta, desde quando eu estou criando bezerro, desde a hora que chega um pintinho na granja, que chega o suíno, eu faço um trabalho social, um trabalho também ambiental bem feito e mostrar isso para o mundo,
como a rastreabilidade, o mundo vê o que está produzindo aqui, é isso? É isso, exatamente isso. Então veja como a nossa agroindústria é interligada, né? Então a gente está vendo aí o avanço da rastreabilidade, por exemplo. Né? Então a Federação das Indústrias, junto com a Agrodefesa, junto com o Fundepec, junto com outros parceiros agroindustriais, já são referências no que diz respeito à rastreabilidade. Então Goiás está dando aulas, né? Aí nessas inovações. Então a gente vai chegar um dia que a gente vai conseguir rastrear por toda a cadeia produtiva, né? Aquela carne que está do seu prato, por onde ela passou, né? Desde do grão que o boi se alimentou, né? Até ali o seu abate, né? E então toda essa governança das instituições, né? FIEG, FAEG, Agrodefesa, Fundepec, a gente está conseguindo aí mostrar o que a gente faz de melhor. Isso a gente consegue mostrar para o mundo também, que a gente está fazendo algo sustentável. Porque muitas vezes a gente faz, mas não mostra. Sim. E aí é onde entra o marketing. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para mim vender. Tem que mostrar. Se eu fizer o melhor pão de queijo do mundo e não convidar o nosso cliente lá dos Estados Unidos para vir comer, conhecer, não como é que conhece. vai fazer? É verdade. Não tem jeito, né, Leandro? É importante até pontuar algumas coisas. Assim, o mercado externo, o mundo, ele não está pedindo, ele não pede a rastreabilidade em si. Vamos falar assim, o termo não é rastreabilidade. Ele quer uma garantia da origem do produto. Então, assim, independente se você tem brinco, um exemplo de bovino, ou de uma granja, você conseguindo identificar que aquele animal ali, aquele frango, saiu daquela granja, chegou na indústria, processou, virou produto e foi embora para o país de origem, isso para eles estão, assim, eles sentem confortável, porque você sabe a origem, da onde que ela veio e para onde que ela vai. A questão ambiental, socioambiental aqui do Brasil, está mais que consolidado. Acho que nós caímos hoje num paradigma que hoje o Brasil é vítima do Brasil mesmo. As pessoas querem criar muitas coisas de controle que dificulta nós mesmos. E é o Brasil que exige, não os outros lá fora. Quando eu já participei de várias habilitações internacionais, seja de frango, de bovino, o país quer isso, eu quero garantia de origem. Como é que você faz isso? Não, documento lá. Você cumpre a questão ambiental do seu país e você não mata índio, não faz trabalho escravo? Não faço. Não, então tá ok, para mim tá bom. Então se você cumpre as legislações brasileiras, cumpro. Então se eu cumprir, eu estou apto para exportar. E aí chega alguns órfãos, não, mas você tem que fazer um TAC que você não produz na Amazônia, você tem que fazer um controle através de órgãos, avaliar o CAR, a própria empresa privada tem que avaliar o CAR da empresa, que é o Cadastro Ambiental Rural, ver se ela está apta, se ela não tem problemas ambientais, não tem problemas na justiça do trabalho. E aí você fazer isso aí para falar assim, não, agora eu posso vender. Né? Então, sim, aí isso trava nós mesmos criando, às vezes, muitas regras para nós cumprirmos sem efetividade ou sem exigência lá de fora. É uma briga que eu tenho, né? O exemplo, Japão. Nós estamos, Japão e Coreia do Sul, prestes a abrir o mercado da carne bovina. O que acontece? O que era a trava nacional? Era a aftosa. Sim. Não, nós tem que ser livre de aftosa. O Brasil já é hoje o estado inteirinho, o país inteiro livre de aftosa sem vacinação. Então está apto. Aí a gente recebe informação e fala, não, mas eles querem só o Rio Grande do Sul. Eu falei, mas como os 3 estados lá do Sul? Se o sistema de inspeção federal que é feito dentro da indústria, ele é um só, para a empresa sua que é aqui de Goiás, outra de Tocantins, outra de São Paulo, ela tem que cumprir uma coisa só. Então, se não é porque ela está lá no Rio Grande do Sul, outra que vai ser diferente o sistema de inspeção federal. E outra coisa, a questão sanitária animal. O animal hoje, ele transita no país inteiro, é livre de transitar. Então, sim, qual que é o sentido sanitário desse, tem que ser no sul, porque o gado não transita para cá? Não, o gado sai de São Paulo, desce para lá, de Goiás, você bota na rodovia e vai processar lá. Então, sim, não faz sentido algumas regras que às vezes o país, ou principalmente o Ministério da Agricultura,
preocupa, que os outros países não estão preocupados com isso. Eles não preocupam com isso. Um exemplo assim, hoje nós temos questão de rastreabilidade da carne bovina. São habilitações específicas. A Europa exige a rastreabilidade, que aí você tem que ter rastreabilidade no mínimo 90 dias. E a cota Hilton. Cota Hilton é um nicho de mercado da rede hoteleira Hilton, que você fornece aquela carne. Então só esses dois que querem a rastreabilidade de brinco, de chip. O resto pode ser documental. Então, assim, hoje nós temos documentos oficiais, uma GTA que sai lá do frango, sai da sua propriedade, vem para a indústria. Aí da indústria é fazer só a integração dessas informações para chegar lá no final. Você tem a garantia de origem. Pronto. Então, não precisa inventar muita coisa. Então, assim, a gente tá nesse processo, junto com a indústria, a Federação da Indústria, o Sindicarne, justamente para as regras a gente tem que cumprir, mas não fazer regras para a gente dificultar o nosso processamento ou produção nossa, né? Seja ambiental. Hoje nós temos dois pontos ambientais aí que é importante o produtor rural. Uma, quando você precisa, você tem uma propriedade rural, você vai cumprir, eu vou fazer uma roçada de pasto, eu tiro uma licença que é aquela mínima, não é só de roçar de pasto. Mas quando eu preciso, falo, não, agora você vai ter que fazer uma regularização ambiental. Você cai na outra vala aqui, que eu falo outro braço, aí fala assim, opa, peraí, eu tenho uma represa lá que tem 30 anos, mas eu tenho que fazer a licença de barramento dela, o poço artesiano que às vezes eu fiz tem 15, 20, 30 anos, eu tenho que ter a outorga dele, eu tenho que botar um hidrômetro nele, eu tenho que fazer uma licença de operação que antes não era exigida, da atividade, seja ela pecuária, agricultura, eu tenho que ter essa licença. Às vezes eu tenho que ter uma licença do Corpo de Bombeiro para fazer uma granja, o uso do solo lá. Aí eu tenho a represa, o barramento, a saída de fundo da represa, tem que contratar advogado, contratar um responsável técnico. Então, assim, isso encarece, dificulta, cria muitas regras para nós mesmos cumprirmos. E aí vai inviabilizando, eu vejo assim que vamos passar por um processo aí de 10 anos aí, de dificuldade para o setor produtivo, que vai ficar na mão de poucos que conseguem cumprir as legislações ambientais do jeito que ela está agora, as regras internacionais, seja de rastreabilidade, seja de um sistema de um ISO 9000 não sei quanto que eles falam aí, que tem que cumprir. Então a gente vai criando essas regras de dificuldade, vai cair na mão de poucos produtores que têm poder econômico para poder produzir. E isso vai tirar todo mundo do mercado. Então vai desestimular. Então eu fico preocupado com isso aí quando a gente fala disso hoje. Então assim, para 10 anos a gente vai ver essa dificuldade, essa questão ambiental. O produtor vai sentir na prática isso. Quando ele sair do que está hoje, que está bem confortável, e precisar fazer uma regularização ou para pedir um financiamento, que hoje aí começou a travar a questão ambiental com um recurso que às vezes não tem nada a ver, liberação de recursos para atividade de produção, seja custeio, seja compra de uma matriz, que aí começou a travar isso aí. Para você se regularizar, aí vai inviabilizando a atividade, porque às vezes você não consegue pegar um recurso lá, porque às vezes você não tem um CAR homologado. Hoje você tem um CAR, mas não tem homologado. Né? Falta de trabalho dele. Falta de trabalho que depende. Então, sim, vamos criando regras e dificultando a nossa produção. Isso que a gente tem que simplificar as coisas para produzir eficiente, cumprindo as regras ambientais. Fala assim, eu não posso, eu tenho que produzir, não posso matar índio, não posso desmatar, cumprir isso aí, pronto, eu posso produzir. Porque o nosso Código Florestal ele já é muito rígido. Muito rígido. Para a gente produzir, aqui no estado de Goiás, eu tenho que preservar 20%. Isso. Tem lugares aí no Brasil que até 80%. O cara vai produzir em 20% da terra que ele comprou. Eu sempre falo, você compra um apartamento aí, você separa 20% do seu apartamento, esse é do estado. É isso que o pecuarista, o produtor, a produtora rural faz toda vez que vai comprar uma terra. E ainda você tem que cuidar, colocar a cerca, não deixar pegar fogo, você tem que fazer esse gasto. Aqui em Goiás tem agora um trabalho do governo federal recompensando esses produtores que fazem isso, né? Não, eu não sei recompensando não, mas vão se criando metodologias, às vezes, para sequestrar o carbono, criar um crédito a carbono, mas isso ainda está em fase de desenvolvimento, difícil, né? É um processo mais longo. Mas eu efetivamente hoje não, hoje você diz certo, eu tenho um apartamento,
um quarto dele ali fica fechado, eu não posso fazer nada, não posso dormir, não posso usar para nada, nem limpar eu posso, né? Vai criar poeira ali. Então, assim, que quarto ali eu comprei, paguei 100%, e 20% ali vai ficar lá. Ou o contrário, né? Nos estados amazônicos lá, é 80%. Então, assim, eu vou ficar só num quartinho, o resto do apartamento eu não posso fazer nada. Nem dormir, nem andar, nem passar. Porque quando você fala da rastreabilidade, isso é muito sério. Os documentos nós já temos. Para mim vender para um frigorífico, eu tenho que seguir várias regras. É juntar isso e documentar e levar para o país e pronto. Fazer integração em blockchain, hoje tem tecnologia para isso. Integrar que aí eu consigo cumprir essa exigência, seja do consumidor, que normalmente às vezes é do consumidor, não de país com país, de acordo sanitário. Quem tem que separar, acordo sanitário é uma coisa, exigência comercial é outra. Né? Não misturar as coisas, porque às vezes as regras que a gente cria, às vezes na parte sanitária, que a gente não precisa. É a comercial. Aí fala assim, não, eu quero o pé do frango, eu quero amarelinho. Sim. Aí é uma exigência do que está comprando. Não é sanitária. Isso é comércio. É comércio. Então a gente tem que entender e separar as duas coisas. E lá na FIEG, tem essa discussão entre as indústrias? Sim, lá a gente tem a CASA, né, que é a Câmara Setorial das Indústrias de Alimentos e Bebidas. Sim. E a gente se preocupa justamente em verificar se essas regulamentações não estão trazendo algum custo de transação para o setor. Então a gente tem um núcleo lá dentro da federação que voltado a estudar e investigar o impacto justamente dessas regulamentações, né, justamente para que elas não crie-se uma barreira, uma nova entrada de novos produtores, por exemplo, né? E em relação à taxação, as indústrias reuniram lá para conversar sobre essa taxação em relação aos Estados Unidos com o Brasil? Sim, sim, a gente soltou uma nota técnica recentemente, na semana passada, né, a gente calcula aí o impacto tanto na cadeia de carnes quanto também na de grãos, porque as duas se conversam, né? Então, qualquer retração na demanda, né, pela carne vai respingar também na produção de grãos, e a gente está discutindo, né, qual é a melhor forma, qual é o melhor caminho da gente lidar com essas incertezas agora, né? E uma das recomendações seria a gente preparar e olhar para outros mercados também, até que as coisas ficam mais claras. Porque dentro da porteira vai sentir, mas as indústrias vão sentir muito pesado. Quem vai pagar a conta, quem paga a conta mesmo, não é às vezes a briga entre governos com governo. Ninguém pega o dinheiro e ninguém está comprando e vendendo. Ninguém paga a conta. Quem paga é a cadeia produtiva. Fala, é cadeia. Então vem lá o produtor de carne, vai pagar porque a arroba vai bater. Os contratos, a indústria, o que sofre? Assim, é até bom explicar da parte do que sofre a indústria. Eu normalmente, quando a gente vende para fora, eu recebo um adiantamento. Então eu tenho dinheiro que o meu parceiro me adiantou para me produzir. Aí eu vou para o parceiro, o produtor de boi, e falo assim, ó, eu quero esse boi, vamos confinar ele. Aí ele confina esse animal, que é a matéria-prima, para me entregar. Aí quando eu quebro isso, eu vendi por um preço X, achando que o dólar está nesse preço, e vendi pelo preço X. Falou, não vou vender mais para lá. Aí esse dinheiro está na minha mão, a matéria-prima que é o boi está lá no confinamento, eu já estou gastando com ele, vai me causar um transtorno, eu vou ter que renegociar esse contrato, vou destinar para outro país. Quando o mundo sabe que aconteceu algum problema, todo mundo fala assim, não, agora você precisa de mim, eu vou baixar o preço. Então, assim, o preço lá fora foi $300 mais barato. Então, o que eu falo hoje, assim, as empresas, é lógico que vão se, dependendo de cada empresa, porque tem que isolar ela, não pode olhar ela como a cadeia como um todo. Sim, porque assim, tem empresa que às vezes destina para aquele mercado 60% da sua produção, outras é só 20%. 20% para você diluir nos outros, você consegue administrar, a empresa não sofre tanto, mas uma empresa que depende de 60% daquele mercado, ela tem que ser olhada diferente, tem que ter uma ação, é onde que a Federação da Indústria, o presidente André, junto conosco lá da diretoria, a gente preocupa com isso. Então, tentar individualizar o problema e achar uma solução. Já tem caminhos já para o setor sucrocoleiro, o setor de carne já fez uma proposta, sentamos com o governo do estado de Goiás, o governo federal ainda hoje, ainda essa semana, foi tratando, mas a gente entende assim, que as ações que são feitas a nível governamental demoram, não é no tempo rápido que a gente precisa.
Então, sim, 30 dias agora, muita coisa se ajustou, de 15 de julho até 15 agora de agosto. Então, assim, na parte pecuária, a coisa está ficando mais tranquila, conseguindo destinar, reduziu produção, alongou os abates, a escala de produção do boi que vinha para a indústria. Então, conseguiu administrar, hoje já está numa fase já de destinando para os outros países, voltando à normalidade. Então, a gente vê hoje um arroba do boi voltando à normalidade que estava, as vendas e a produção da indústria voltando àquele ritmo e volume que estava. Então, sim, vai ficar esse problema que eles vão ter que reduzir aí. Como é que eu vou devolver o dinheiro? Eu não vou conseguir, vou quebrar o contrato, vou pagar uma multa, o preço que eu tinha vendido é mais do que é hoje. Aí esses problemas ainda vão ao longo de 60 dias, 90 dias, vão se organizando. Mas vai sobrar a conta para a indústria, o produtor está pagando um pouco aí, pagou pelo preço que está lá embaixo, a indústria está pagando e o consumidor final aí acaba pagando porque o preço às vezes não baixa, ele faz aumentar com medo de faltar produto. Você falou uma coisa aqui que eu fiquei pensando. Quando a gente fala da taxação, a gente está pensando aí, o que vai acontecer? A arroba vai cair, a arroba vai subir, o preço, a briga Brasil-Estados Unidos, nós ficamos pensando nisso. Mas você falou uma coisa aqui que eu fiquei pensando muito sério, os contratos que fizeram para frente. Que as empresas americanas fizeram aqui com as empresas brasileiras, os privados. Isso pode dar uma demanda jurídica, uma dor de cabeça, acabar a confiança de uma empresa com a outra. Isso é muito sério. E eu tenho dinheiro, eu pego o adiantamento. Então eu fecho o contrato para 90 dias, eu pego o dinheiro. Aí eu trago o dinheiro para cá. Aí como é que eu vou devolver isso aí que eu não posso devolver se eu não entregar em produto? Então, sim, vai demorar um tempo, mas essa conta vai ter problemas de dinheiro, vai pagar menos, vai ter problemas aí que a empresa vai ter que se ajustar. Então, quem paga a conta é o setor privado, não tem jeito. Não tem jeito. E quanto mais demorar, mais a gente vai pagar. E aí a FIEG vai ter que sempre reunir com o pessoal para conversar e falar, vamos aqui, vamos negociar. Sempre falando de tributo também, né? E agora esse tributo que subiu, esse que baixo? Porque tem isso também no Brasil, né? Nunca se sabe qual o tributo, como que está a reforma tributária em relação às indústrias, ao produtor rural, nunca se sabe o que ele paga de imposto. Nós temos essas dificuldades ainda da carga tributária. Tião, na carga tributária, e é bom falar, tivemos uma reforma tributária. Eu, quando eu era menino, né, eu tenho 45 anos, mas eu era menino, eu falava assim, reforma tributária, o que vinha na minha cabeça? Vai reduzir imposto. Eu só penso, meu pai falava, meu avô falava, vai reduzir imposto. Não, a reforma tributária é para reduzir imposto. Aí o que a gente está vendo aí vai simplificar, mas vai aumentar a carga tributária. Vai aumentar. Então, sim, é uma coisa assim que a gente fica mais preocupado da complexidade que é produzir no país. Por isso que às vezes as empresas multinacionais vêm para o Brasil, porque é um mercado consumidor bom, positivo, 220 milhões de pessoas, né? É um mercado promissor que demanda consumo, seja de alimentos, de outros produtos, mas eles é onde que não conseguem se adequar a tanto embrólio jurídico, tanto embrólio tributário, eles não conseguem se adaptar, acabam indo embora. Aí a gente tenta trazer, assim, junto com a federação está lá, tenta trazer uma empresa para montar aqui no estado de Goiás, né? Uma Mitsubishi, trazer um investimento lá, japonês, investimentos, cheia ferrovia, aí é onde que a gente fica receoso. Aí não vem os investimentos que a gente precisa por tanta complexidade e insegurança. A insegurança jurídica é isso aí que a gente fala assim, o que é insegurança jurídica? É porque toda hora muda. Eu estava um negócio, eu estou fazendo conta aqui para 30 anos para montar a empresa. Eu ia gastar X. Agora para montar o produto, eu vou ter que pagar mais, porque vai aumentar imposto. Vai simplificar, mas a recolhimento. Aí, para esse recolhimento, eu tinha um crédito de ICMS, tinha um crédito de PIS/COFINS. Como é que vai ficar isso? Isso gera insegurança. Insegurança jurídica é isso. Como é que eu vou fazer? Se eu tinha um crédito, agora vai acabar com ele? Eu não tenho mais. Eu já paguei isso lá atrás para ter o crédito, né? Eu não vou recuperar, não vou aproveitar. Então, sim, isso é insegurança jurídica. Então, sim, o trabalho assim, da federação, da FIEG, o F está aqui, é incansável. Para a gente abrir Peru e México, eu lembro que isso tem uns 7 anos atrás, fui com o governo do estado de Goiás, a federação, para abrir mercado da carne para Peru e Colômbia. Aí,
precisamos de Ministério da Agricultura lá conversar com aqui, que é questão de acordo sanitário. Aí isso demorou 5 anos para ter a coisa, isso, o governo ajudando. Aí quando abre um mercado, de repente o trem fecha o mercado de novo. Então, sim, a gente fica nessa insegurança, como é que eu vou investir, como é que eu vou produzir para mandar lá fora se eu não estou dando conta de resolver meus problemas aqui, né? Fica difícil, né? Então, insegurança jurídica é isso. Até a empresa, como é que eu vou abrir uma filial no Brasil? Se tá essa insegurança jurídica toda. E aí o Brasil fica parado e deixa de crescer, né? Deixa e nós de temos crescer. capacidade de produzir. Tem. Muita capacidade de produzir. O estado de Goiás tem muita capacidade de produzir. O Vale do Araguaia agora está produzindo demais e a pecuária lá vai avançar muito mais. Você sabe mais do que eu estou falando de pecuária, mas você sabe muito mais o que vai ser o Vale do Araguaia agora, né, Leandro? Vou citar um exemplo que como eu participo tanto da parte pecuária, e se eu via 10 anos atrás, o Vale do Araguaia era uma pecuária extensiva. Hoje virou uma fronteira de grãos, armazéns, produção de carne bovina, em confinados, intensivos. Então, sim, o governo levou esse progresso para lá. Então, sim, teve a rodovia, então, assim, a infraestrutura que levou para lá e está levando. Os armazéns, o setor privado levou os armazéns, insumos, empresas para lá. Então, sim, a função do Estado, quanto a federação preocupa, é justamente atender certas regiões do Estado para desenvolver. Então, sim, eu falo 10 anos atrás, o Vale do Araguaia não era nada e foi levando progresso e desenvolvimento. Hoje é um desafio nordeste goiano, né? Sim. Que uma ação que tem que ser bolar, trazer indústria, investimento, empresas para lá para desenvolver o Nordeste goiano. O Sudeste e o Sudoeste goiano ali está bem consolidado, tem empresas boas. Então é manter a infraestrutura, levar, às vezes, energia elétrica de qualidade, bater em cima para levar uma demanda maior e trabalhar nisso. Agora o Nordeste é o foco que a gente vem tratando, todo, né? Levar empresa, levar indústria para lá para gerar empresa, desenvolver os municípios. Né? Everton, fala pra gente um pouco desse trabalho da federação, para o produtor entender qual que é o trabalho central, e aí manda um recado pra gente despedir do nosso bate-papo. Sim. Então você, empresário agroindustrial, produtor, né, que tem interesse em industrializar a sua produção, a Federação das Indústrias está de portas abertas para te apresentar um portfólio de serviços que vai te ajudar a internacionalizar, industrializar a sua produção. Então a gente tem um hall ali de serviços que a gente pode prospectar clientes de acordo aí com sua produção, pode te ajudar a precificar o seu produto, né, para colocar nos portos. Então ali a gente tem vários cursos, né? Nós temos ali uma rede de articulação entre instituições e empresários consolidados no setor, né, que pode aí te ajudar com experiências, né, compartilhamento aí de ideias, informações, que vai te ajudar a transformar aí a sua pequena produção numa produção agroindustrial. O presidente é o André? Hoje o presidente é o André Rocha. André Rocha, eu creio que o André ou a família dele é de Itaberaí. Tem uma escola lá, Rocha Lima, eu creio que foi homenagem à família dele, o pai ou o avô, algo assim. Um dia o Zé Garrote conversou comigo e falou que era o André, que era da família dele, o nome, a homenagem Rocha Lima. Um abraço, André. Leandro, manda um recado pro pessoal da pecuária, o pessoal da ave, do suíno, você que representa as grandes indústrias, agroindústrias do estado de Goiás, da proteína. Então, primeiro agradecer, a gente está de portas abertas, tanto o Sindicarne, para poder escutar o produtor rural, as demandas. Hoje a gente quer trabalhar, a intenção do sindicato é trabalhar a cadeia produtiva. Então, assim, hoje tem que estar mais próximo do produtor, tem que estar próximo da indústria, tem que estar próximo do consumidor. Então, a gente tem que estar sempre conversando entre nós para acharmos o caminho que vai prosperar todo mundo, né? Achar os mercados que a gente precisa, procurar as demandas, algumas soluções que a gente precisa junto ao governo do estado de Goiás, junto ao governo federal. Então, a gente está lá representando para isso. Eu não só faço parte do Sindicarne, mas na esfera nacional, dentro da federação também, da parte da diretoria. Então, sim, a gente a gente participa de certos, porque a gente defende cada setor para traçar a melhor estratégia, para não desviar lá na frente ou trazer travas para o nosso setor. Então, a intenção nossa é estar
está tirando essas travas ou trazendo menos impacto possível para a cadeia produtiva. Então estamos de porta aberta, é um prazer estar aqui. Produtor rural, a gente confia na agricultura, na pecuária, na produção de frango, na produção de suíno, na produção de carne. É o futuro, o mundo precisa de alimentos, vai precisar. O Brasil é um potencial que tem de agricultura e pecuária, é reconhecido. Vamos ter algumas dificuldades com os outros países, criando dificuldade para o Brasil, para a gente exportar, porque todo mundo vai demandar alimentos. O Brasil tem condições de sobra de dobrar sua produção com a mesma área que tem. Então, esse é o desafio, a gente reduzir essas regras que a gente tem, para minimizar, não criar regras para a gente ter que cumprir essas regras, né? A gente tem que simplificar as coisas, é igual a reforma tributária. A ideia era sem tributo, diminuir imposto. A gente vai ver que vai simplificar, mas não vai diminuir imposto. Então a gente tem que traçar esse caminho, fazer assim, menos regras, mas cumprindo na legalidade, sendo sustentável, cumprindo as normativas ambientais, trabalhistas, e todas as regras que o Brasil exige. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado, Everton. Quem viria era o Marduk Duarte, nosso presidente. Um abraço, presidente. Tá viajando aí, né? Sim. Ele está aí fechando alguns contratos, né? Todos os nossos presidentes lá da federação também são empresários, sim, né? E por questão aí de logística, problema de última hora, infelizmente ele não pôde estar aqui. Ele deixa o abraço para você, Tião. Obrigado. Aqui na Band FM, eu sou o Tião Parreira, onde o agro tem voz, e você ficou sabendo um pouco da carne, um pouco da proteína, o antes, o dentro e depois da porteira, até que chega aí na sua casa. Band FM, onde o agro tem voz.